Olá! No Contraponto de hoje falaremos sobre a reforma na legislação trabalhista. Em tramitação no Congresso, essa reforma altera diversos pontos da CLT, a consolidação das leis do trabalho, como férias, demissão e tipos de contrato de trabalho. O texto base do projeto, que modifica a CLT, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em abril. A medida é uma das apostas do Executivo para superar a crise econômica atravessada pelo país e soma-se a outras como o teto nos gastos públicos, a terceirização do trabalho e a reforma da Previdência. E para debater este tema, o Contraponto conta com a participação do assessor jurídico da Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo, Jurandir Moraes dos Santos, e do advogado e escritor Henrique Schneider. Bom, senhores, obrigado pela presença. Inicialmente, gostaria de saber de vocês, acho que a gente pode começar pelo Jurandir, tudo bem? Por favor. O governo precisava de uma reforma trabalhista? Bom, inicialmente, saudações ao mediador Jaime, estendo também cumprimentos ao meu colega debatedor, Henrique. Vejo que sim. Note, os senhores, que nós temos uma CLT bastante defasada. Tempo de Getúlio Vargas, foram criados importantes direitos aos trabalhadores, uma proteção bem significativa. De lá para cá, houve muitas alterações pelos usos e costumes, jurisprudências, decisões judiciais, criações de súmulas, e houve bastantes alterações e bastante inovações. E chegou ao momento de haver necessariamente uma reforma trabalhista, que já é clamada assim por muitos empresários e até também trabalhadores. Então entendo que sim, fazer uma reforma trabalhista é necessário. E na forma com que é apresentada, poderia sim haver mais debates antes de ser levada a plenário para votação. Mas ainda há tempo e há as possibilidades necessárias de se debater o assunto. E eu percebi pelas alterações que estão sendo propostas, elas vêm de encontro a alguns anseios da sociedade, anseios de trabalhadores e de empresários. Então, quando faz a pergunta, precisava fazer a reforma? Sim. Tantas outras reformas são necessárias, então temos agora essa possibilidade, essa oportunidade de termos, enfim, uma reforma trabalhista. Perfeito, Henrique. Mesma pergunta. Bom, era preciso? Sempre saudação, então, ao Jurandir, saudação ao Jaime, saudação aos telespectadores e às telespectadoras da TV Câmara. Na verdade, eu acho que a gente parte de um ponto diferenciado. A reforma é um termo simpático. Então, vou fazer uma reforma na casa, a gente quer reformar a vida, enfim. A reforma sempre parte do princípio de que estamos melhorando. E, na verdade, no nosso entender, não existe aqui uma reforma. Existe uma espécie de desmonte com relação à lógica do direito do trabalho de hoje, que é sim uma lógica protetiva e precisa continuar sendo protetiva no sentido de diminuir a diferença entre capital e trabalho, no sentido de diminuir a hipossuficiência do trabalhador em relação ao empregador. Então, ela é sim, a legislação trabalhista, ela precisa ser protetiva. Agora, eu acho que essa reforma, ela parte de algumas premissas que são equivocadas. A primeira é de que a CLT é uma velha senhora. Ela sim, ela é uma velha senhora, ela é de 1943, mas hoje menos de 15% da CLT é ainda texto originário. E é fundamentalmente com relação a pequenos conceitos. De resto, ela foi sendo modificada por alterações, por leis novas e também pela própria Constituição, que a nossa Constituição é bastante moderna e bastante protetiva no que diz respeito aos direitos sociais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Justiça do Trabalho na Justiça do Trabalho existe uma indústria da reclamatória trabalhista. E o fato é que o Conselho Nacional, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, traz um dado que para mim é estarrecedor. 46% das ações trabalhistas do Brasil são relativas a parcelas incontroversas, parcelas rescisórias, parcelas sobre as quais não tem nenhum debate, não se discute. É a parcela que deveria ter sido paga na rescisão, o aviso prévio, as férias, o 13º, e não foi
porque se disse, ó, vai procurar o teu direito. Não posso te pagar agora, vai procurar o teu direito. Isso faz com que, este mau pagamento, faz com que sim, que na Justiça do Trabalho, a pessoa daí diga, então eu vou cobrar mais coisa. Certo? E o terceiro ponto, então 46%, ou seja, quase a metade das ações que entram na Justiça do Trabalho são relativas a parcelas que não precisariam estar no Judiciário Trabalhista. Ou seja, eram direitos. Sim, exatamente, são direitos que não são discutíveis. Sim. É o aviso prévio, ou seja, não se discute um aviso prévio quando alguém sai. Né? Não se discute o pagamento do salário. Né? Isso não precisaria existir. Bom, e a terceira questão é que entrou na Justiça do Trabalho e ganhou. Esse também é um ponto. Hoje no Rio Grande do Sul, na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, 25%, ou seja, 1/4 das ações são improcedentes. São improcedentes ou são arquivadas, ou 1/4 das ações o trabalhador não ganha nada. Ou seja, só isso já serve para desmitificar esta assertiva, essa premissa, no meu entender, que é equivocada, com relação à fábrica de direitos que seria a Justiça do Trabalho, que não é. Certo? Então, nesse sentido, respondendo, são necessários sim ajustes, sempre modernização da Justiça do Trabalho e do Direito do Trabalho. Mas, fundamentalmente, o que não se pode fazer é modificar o viés protetivo que precisa ter o Direito do Trabalho, certo? E, fundamentalmente, não se pode fazer uma reforma sem debate. Não se pode empurrar a goela abaixo uma reforma. Tanto é assim, perdão por estar me estendendo, mas o fato é que não existem simplesmente associações ou sindicatos de trabalhadores que estão contrários a essa reforma, mas fundamentalmente associações, sindicatos e entidades vinculadas ao judiciário, inclusive a OAB também, sendo contrários a esta reforma trabalhista que está sendo colocada, sem debate. Perfeito. Bom, a questão de sem debate, eu ia fazer uma pergunta, mas agora ficou, como eu digo, esse programa ele pode ser mais dinâmico na questão de a gente pegar ganchos, né? A reforma, a CLT, ela surgiu depois de 13 anos, né? Ela surgiu na década de 30 e depois de 13 anos ela foi efetivada, né? Ou seja, uma discussão de 13 anos. Isso década de 30 para ser implementada na década de 40. E após todo esse período, sofrendo modificações. Neste inteirinho, a gente fala de um tempo enorme de grandes modificações, não só sociais, como modificações nas próprias relações de trabalho. Esse tempo de agora, ele é o suficiente para se discutir os pontos que estão sendo colocados para discussão nesta reforma trabalhista? Conforme já até reiterei inicialmente, o tempo efetivamente entendo que é curto. Deveria, por cautela, estender mais a discussão, o debate. O governo tem algumas coisas que está atropelando um pouco, ao meu julgamento. Né? Essas coisas deviam ser efetivamente mais trabalhadas, né, com a população, com a sociedade, com os meios de comunicação e com entidades. Né? Me permite só retornar um pouquinho. A Justiça do Trabalho, existe sim uma proteção, né? Quase uma super proteção. Eu divirjo um pouquinho do colega no sentido de que a maioria das ações elas são ajuizadas quando os direitos já são sacramentados, assim, o aviso prévio já não foi pago, parcelas em controvérsia, como o colega falou. Na verdade, são muitos os pedidos, né? E nem todos os pedidos são, de fato, julgados procedentes, tanto que o próprio colega mencionou, e aí com bastante propriedade, muitas das ações são improcedentes. E para a sociedade, às vezes até para o empresário, muitas vezes ele pensa que entrou, ganhou, não é bem assim, né? Existe sim muitas ações, ao meu juízo, que nem deveriam ter sido ajuizadas, né? E aí poderia sim ser trabalhadas melhores pelo próprio judiciário. A exemplo, nós temos 2 ritos na Justiça do Trabalho, que é o rito sumaríssimo e o rito ordinário. Tu vê pouquíssimas ações pelo rito sumaríssimo. Por que não utilizar mais o rito sumaríssimo? Talvez pelo nome para ser mais ágil e mais rápido. Sim. Naturalmente, ele tem alguns requisitos, né, que faz com que o advogado tenha que, de repente, trabalhar mais ou peneirar mais os seus pedidos. Né? Então, acaba jogando para o rito ordinário, que acaba, então, muitas vezes atrolhando de trabalho, né, o judiciário.
Então, essas alterações que estão vindo, em que pese com pouco tempo de discussão, são também reivindicações dos próprios trabalhadores. Vamos entrar só um pouquinho, por exemplo, na questão de férias. Se formos fazer uma avaliação com os trabalhadores, preferem tirar férias no tempo integral? Não. Gostariam sim de fracionar férias. A proposta de parcelamento em 3 oportunidades me parece que vem de encontro a um anseio até do próprio judiciário, do próprio trabalhador. A questão também com relação à jornada de trabalho, né, até havia uma discussão forte de que queria reduzir a jornada, não, ela até aumentou e possibilita uma livre negociação através dos acordos individuais entre o trabalhador e o empregador. Claro que há uma decisão, há uma perspectiva grande, por exemplo, na questão da proteção ao trabalhador, né? E esse trabalhador vai ter condições de fazer frente a uma discussão com o empregador. Sim, o empregado hoje ele sabe todos os seus direitos. Ele tem hoje uma facilidade enorme de acesso à informação. São raros os trabalhadores na qual vai a Justiça do Trabalho e não sabe o que está pedindo. Eles têm noção, eles sabem exatamente o que eles querem. E alguns, com certeza, devem estar protegidos ali pelo seu advogado, ou muitas vezes até pelo próprio sindicato de sua categoria, mas eles, quando estão já no trabalho, eles já estão entendendo bem quais são os seus direitos. E, hoje em dia, com a facilidade da informação e da tecnologia, com facilidade, ele tem essa informação a contento. Então, vejo que essas mudanças, sim, são necessárias, né? O tempo é curto, mas acho que ainda temos um tempo hábil aí para que haja discussão agora pelo Congresso e com certeza vai aí peneirar mais tirar mais algumas arestas, dúvidas e trazer para a sociedade algumas inovações, a meu juízo, que serão contempladas tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador e por eles serão certamente salutares. Perfeito, obrigado, Jurandir. Henrique, da mesma forma, que tempo seria necessário para discutir esses assuntos? Na verdade, eu vou um pouco adiante. Eu acho que não se pode falar que o tempo é insuficiente, o debate é insuficiente. Não, tem que se dizer o que é. Não há debate. Não houve debate. Não houve nenhum debate com a sociedade, porque são alguns momentos, são momentos cruciais, são os grandes momentos constitucionais da nação. Este não é um momento que se pode fazer, porque uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, que são reformas amplas e que modificam o próprio rosto da nação, elas só podem surgir a partir de um grande consenso nacional, de uma grande unidade, de um grande debate. E isto não acontece. O resumo é o seguinte: está sendo empurrado goela abaixo, por causa de um governo que foi colocado lá para fazer isso. E para fazer isso não está nem um pouco preocupado se está com 10%, 8% de aprovação popular. Ele foi colocado lá para fazer essa pauta e está colocando essa pauta. O fato é que eu preciso discordar, Jurandir, quando a gente diz que o trabalhador sabe dos seus direitos. Eu acho que até ele é mais esclarecido, só que a gente pega uma espécie de trabalhador, este trabalhador tem um acesso cotidiano à internet, mas a gente tem uma parte do trabalhador, muito grande do trabalhador, que não só não tem acesso à internet, como não sabe utilizar esses acessos. Eu não faz muito, fiz uma palestra no Instituto Humanitas e uma pessoa se surpreendeu achando, no momento em que soube, que o empregado podia tirar férias todos os anos. Porque tinha sido informado, o pai dela, que trabalhava, a informação é que o pai dela, em princípio, o patrão dele disse: olha, só a cada 2 anos, 3 anos pode tirar férias. Ou seja, e o fato de saber os direitos individualmente não quer dizer que consiga exercê-los. E a negociação individual vai ser absolutamente problemática com relação a isso. Certo? Porque o trabalhador sozinho não faz frente. Ele pode ser um ótimo trabalhador, eu sou um bom advogado, o Jaime é um bom jornalista, certo? O Jurandir é um bom advogado, mas com relação, e não é o nosso caso especificamente, porque não somos seletistas, mas o empregado,
certo? Não tem o poder de negociar sozinho, solitariamente com o patrão, porque o patrão vai dizer para eles, não, tu és um bom empregado, mas com as tuas qualidades, tem 50 esperando o teu emprego, certo? Então, esta negociação, ela não vai acontecer. E esse projeto ele tem uma falácia muito grande, muito complicada, no momento em que ele estabelece que o legislado pode prevalecer, que o negociado pode prevalecer sobre o legislado e dá, digamos assim, em tese, um poder para o sindicato, para a negociação, mas ao mesmo tempo ele faz com que a negociação individual prevaleça sobre a negociação coletiva. Henrique, trataremos disso no próximo bloco. Exatamente, certo. Esse será o tema do nosso próximo bloco. Assim, em resumo, então, voltando, não houve um tempo suficiente para um debate e seria necessário que a sociedade brasileira fosse chamada para iniciar o debate. Não a partir do bode na sala. Perfeito. Bom, Henrique, agradecemos, vamos fechar esse primeiro bloco e retornamos logo em seguida. Fique conosco. A liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia! Estamos de volta ao programa Contraponto, com um debate sobre a reforma trabalhista. Contamos com a participação dos advogados Jurandir Moraes dos Santos e Henrique Schneider. Bueno, o projeto do governo ele tem um ponto central que são os termos acertados, já que eu vou agora, Jurandir, começar pelo Henrique, porque foi iniciado a questão do acordado sobre o legislado. Então, esse projeto ele prevê essa reforma, né? A questão dos termos acertados entre os funcionários e patrões que vão se sobrepor à lei escrita, né, propriamente dita. É a lógica do acordado sobre o legislado. Como isso vai funcionar? A forma como esse é vendido parece até positivo. Olha, a livre negociação, o privilégio da livre negociação, mas sim, a livre negociação ela pode existir e vai existir quando o acordado for superior ao legislado. Quando ele garantir mais direito ao legislado. Não quando ele tiver a possibilidade de tirar direitos relativos ao legislado. E nós temos hoje algumas exceções que permitem a redução de aumento de jornada e a redução de salário em questões excepcionais, de natureza excepcional, quando isto for acordado. Este projeto, ele abre a seara do acordado sobre o legislado a qualquer tempo, mas ao mesmo tempo é justamente isso. Me parece que pretensamente ele fortalece a figura do sindicato sem fortalecê-lo, certo? Por quê? Porque o acordado, ao mesmo tempo que o acordado vai ser superior ao legislado, ele também termina com a ultratividade das normas coletivas. Ou seja, aquela norma coletiva vale por um tempo. Hoje, enquanto essa norma coletiva não for revista ou for reassinada, certo? As normas continuam valendo. O que acontece é que, a partir de agora, deixa de existir isso.
deixa de existir porque aquelas normas não vão valer mais, tem que se começar, entre aspas, tudo de novo, e naquele período em que não houver um acerto, fica uma espécie de limbo, sem aqueles direitos que estão garantidos pela norma coletiva. Naquele período eles não estão valendo mais, a partir desse novo projeto. E aí a gente tem essa questão específica da negociação individual. A negociação individual também é uma falácia. Ela não pode existir porque o empregado não tem nenhum poder com relação ao empregador. E isso não é difícil da gente verificar, certo? Não há nenhum empregado que possa chegar e dizer, olha, eu vou fazer greve. É um direito meu, bom, vai fazer greve, amanhã está fora, certo? Ou eu quero um aumento salarial. Certo? Ele não consegue fazer. Ele pode, sim, excepcionalmente fazer, e nós temos, nós de alguma forma, começamos a pensar em trabalhadores que estão próximos da gente, mas é necessário que a gente pense de uma forma mais coletiva e pense naqueles trabalhadores que estão distantes. A gente tem hoje uma massa de trabalhadores que não é ciente dos seus direitos e certamente nunca vai ter, especialmente individualmente, a coragem de enfrentar o seu empregador no sentido de reivindicar tais direitos. Então, nesse sentido, esta lógica do negociado sobre o legislado e o negociado individual sobre o negociado coletivo, esta é uma lógica que certamente não é modernizadora no que diz respeito às relações entre capital e trabalho. Perfeito. Jurandir, então gostaríamos, né, de ter teu posicionamento sobre essas questões aí de como operador da lei, essa questão do legislado sobre o acordado sobre o legislado. Perfeito. Primeiro, é importante que a gente avalie a questão dos direitos que já são consagrados dos trabalhadores, das pessoas, enfim, da comunidade. O projeto teve a sabedoria de proteger esses direitos, que são os direitos mais sagrados ali que os trabalhadores têm, que é o direito ao fundo de garantia, às férias e ao 13º. Esses não é possível o acordado sobre o legislado. Esse é um direito já garantido, não é mexido. Só, desculpa te interromper, mas porque esses direitos estão assegurados na Constituição. Sim, e não são mexidos, nem é possível, né, que haja alguma espécie de acordo por parte do empregador e empregado nesta seara. Fica sim para que abre a possibilidade do acordo, e aí eu entendo que é importante que haja essa possibilidade, justamente quando há um anseio do trabalhador. Eu vivo isso diariamente, eu vejo diariamente casos onde o trabalhador, ele quer buscar um direito e o empregador, às vezes, ele está impedido de atender ao pedido do próprio empregado. Eu vou dar um exemplo bem simples que traduz isso. Inúmeras vezes me deparei com situações onde o empregado deseja se desligar da empresa. Por razões particulares, porque às vezes tem um outro trabalho, porque está se mudando de cidade, enfim, razões várias. E ao mesmo tempo o próprio empregador também teria uma vontade de substituir aquele empregado, trazer uma alternativa nova para a empresa, e aí eles se deparam com uma situação, não posso demiti-lo porque tenho que pagar a multa do fundo de garantia, aviso prévio e todos os direitos ao empregado, e ao mesmo tempo o empregado diz, não, eu quero sair, mas também não quero pedir demissão. Né? Porque vou perder meus direitos. A proposta traz esta possibilidade. Né? Naturalmente, que vai receber 80% do fundo de garantia, pelo menos que está na proposta, mas há esta possibilidade de que os dois façam aquilo que muitas vezes, e não é legal, mas fazem, que é o acordo. Né? Que, na verdade, ela é impeditiva pela lei. Isso eu vejo que é positivo. Né? Mas está estabelecendo regras, então não vai haver a possibilidade do empregador dizer para ele, não, eu vou aceitar a tua proposta, ou vamos combinar assim, e vai ser na maneira que nós fizermos aqui. Não, a legislação, ou pelo menos a ideia do projeto, é estabelecer já uma regra para isso. E isso me parece interessante, assim como eu falei lá no início do primeiro bloco, a questão das férias. Muitas vezes o empregado gostaria de fracionar aquelas férias. Vai ter oportunidade, hoje em 3 oportunidades, me parece isso muito importante. Né? Então, com certeza há casos, e aí eu concordo com o nosso colega aqui, em algumas situações o empregado
pessoa mais humilde muitas vezes não vai ter, evidentemente, o mesmo equilíbrio para poder de discutir. barganha. Mas como eu falei também antes, o que está sendo proposto não é um prejuízo ao trabalhador, né? Porque os direitos essenciais estão assegurados. O que está sendo proposto é algumas alterações para facilitar a vida tanto do empregado quanto do empregador. E aí entra a questão da jornada, né? A jornada de trabalho, está sendo proposto uma pequena alteração na jornada de trabalho, a questão das férias, como eu já falei, a questão do trabalho alternado, o regime que já existe para algumas categorias, o regime 12/36, hoje vai se possibilitar para outras categorias, e não é de desconhecimento de ninguém que muitas empresas às vezes têm aquele trabalho temporário necessário e não há assim um amparo legal, né? Muitas vezes ela precisa atender uma demanda dela, a empresa, e aí ela se depara com a legislação trabalhista que não permite. E ali, logo na frente, gera um passivo trabalhista, né? Então, as alterações, com algumas exceções, naturalmente, elas são bem-vindas, a meu julgamento, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Perfeito. E os contratos de trabalho, Henrique, como é que eles devem ficar a partir dessa lógica, ou seja, desse sistema de acordado pelo legislado? E outra questão também, que eu já adianto, que são as ações na Justiça do Trabalho, a partir destes novos contratos. Os contratos de trabalho ficam cada vez mais individualizados e cada vez mais fragilizados. É justamente isso, porque a negociação passa a ser muito mais do trabalhador diretamente com o empregado e aquilo, não preciso ficar repetindo, passa a ser muito mais difícil essa negociação. Com relação às ações na Justiça do Trabalho, elas também vão ficar muito dificultadas. Ficam muito dificuldades e nesse sentido, quem está se posicionando muito fortemente com relação a isso, não são os sindicatos de trabalhadores, mas sim o que disse, as associações, as entidades vinculadas ao próprio judiciário, certo? Judiciário não só do trabalho, como também os demais poderes, os demais judiciários, também têm se manifestado muito fortemente contra. Justamente porque entendem que essa reforma retira direitos que não podem ser retirados. Bom, por exemplo, algumas questões específicas no que diz respeito a dificultar as ações na Justiça do Trabalho. A primeira é a imposição de custas ao empregado, coisa que hoje é uma exceção muito grande e ela passa a ser uma forma bem mais evidente, né? Ela passa a ser muito mais fácil a imposição de custas para o empregado no que diz respeito à Justiça do Trabalho. A outra questão especificamente diz respeito à desnecessidade da rescisão ser operada ou ter a assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho. Ela pode ser feita diretamente da empresa com o empregador, da empresa com o empregado. Ou seja, o sindicato não homologa mais a rescisão. É diretamente no RH da empresa. Ou seja, quem dá assistência para aquele empregado no sentido de dizer, olha, isso aqui está certo, essa parcela está correta, esse direito está sendo quitado? Ninguém. É feito simplesmente ali, certo? E aí aquele empregado que é pouco esclarecido, ele vai deixar aquilo ali, vai deixar desse jeito. A outra questão específica diz respeito a que algumas quitações, certo, feitas através de planos de incentivo, elas vão dar quitação geral também do contrato. Ou seja, a partir dali, quando o empregado recebe para um incentivo, digamos assim, para uma aposentadoria ou para uma demissão motivada, certo? Este empregado, a partir do momento que assinar a quitação, em várias situações, não vai poder cobrar mais nada. Ele vai dar a quitação não só daquele valor que ele recebeu, mas também no contrato de trabalho. Então, por essa razão, me parece que assim, fica bastante dificultado o acesso à Justiça do Trabalho e é necessário que a gente retome essa questão de que a Justiça do Trabalho não está aqui para servir como uma espécie de indústria de reclamatórias. E ela sim está aqui para regular legalmente, certo, as relações entre capital e trabalho e no sentido minimizar diferenças sociais. Esse é o fundamento da Justiça do Trabalho, a minimização das diferenças sociais existentes entre capital e trabalho. Perfeito. Agora repasso a pergunta para ti. Ainda pegando o gancho do colega aí,
Sobre os contratos individuais, como eu disse, o projeto, os direitos essenciais, eles não são retirados do empregado, né? E esta possibilidade da contratação ter alternativas, naturalmente que o empregado não é obrigado a aceitar quando já vai trabalhar, né? Ele pode optar ou não pela contratação. Ah, mas ele precisa do emprego, sim, e o empregador também precisa do trabalho dele. Então esse ajuste, esse acerto na forma do trabalho, da jornada, é uma adequação muitas vezes ao anseio dele e também ao anseio do empregador. Então me parece isso que é salutar, não vejo nenhum problema com relação a isso, até porque a Justiça do Trabalho ela vai corrigir eventual desequilíbrio, né? Eventualmente havendo um desequilíbrio desproporcional em razão do empregador com relação ao empregado, isso vai ser corrigido pela Justiça do Trabalho. Com relação às custas, está aí um tema interessante, né? Eu sei, nós sabemos, e a comunidade de um modo geral sabe, que hoje o livre acesso à justiça ele se dá assim, meio à la vontade até, né? Se sabe de muitos casos, na Justiça do Trabalho em especial, os juízes assim não têm nenhuma preocupação em meio que limitar o acesso aos que necessitam, aos que não precisam daquela ajuda nas custas. Então, meio que na Justiça do Trabalho hoje é concedido a gratuidade a todos, né? Raríssimas exceções. Eu não tenho nenhum caso onde o juiz indeferiu a gratuidade judiciária para ele postular os seus direitos. Mas vejo, por outro lado, que muitas vezes esse acesso à justiça ele também é meio banalizado. Às vezes o sujeito não tem direito a algumas questões e entra. Tanto que várias ações são improcedentes. Bom, no momento em que se exige um pouco mais de responsabilidade, que para mim as custas é uma espécie de responsabilidade, vai também fazer ele pensar, devo entrar ou não? Né? Tenho razão no meu pedido ou não? Aí talvez ele vai conversar melhor com o procurador dele, com o advogado dele, para ver se realmente vale a pena ou não correr o risco. E igual ele não vai perder o direito a ajuizar os seus processos, quando de fato ele necessitar da gratuidade judiciária. Vai ter um limite aonde ele vai ter que comprovar sim a sua renda. Em eles tendo possibilidade, ele precisa pagar as custas. Se ele não tiver condições, vai permanecer a gratuidade judiciária. E aí ainda tem uma questão importante que muitas vezes a gente percebe na prática, muitas vezes são várias perícias que são realizadas, às vezes até desnecessariamente. E quando é desnecessário, talvez ele tenha que arcar com aquela custa. Então isso me parece também importante. E quanto à quitação parcial, aí eu também vou concordar com o colega, quitações parciais durante um contrato de trabalho pode gerar problema, né? É evidente que não proíbe igualmente o ingresso na justiça para rediscutir aquilo, mas eu também me preocupo um pouco. Porque a meu juízo, esta quitação ela poderia, né, prejudicar o empregado em ele tendo alguma benesse que favoreça naquele momento e o empregado daí, parte mais fraca na relação, não teria condição de avaliar e às vezes por necessidade aceitaria. Bom, essa reforma ela passou pela Câmara, mas está no Senado, ou seja, ainda pode sofrer algum tipo de modificação e talvez nesse ponto que vocês convergiram pode haver alguma mudança, né? Ou seja, ela ainda não está finalizada. Até este momento, até a gravação deste programa, ela ainda não está finalizada. Bueno, obrigado, Jurandir. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Continue conosco. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar.
é preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia! Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Contraponto, com um debate sobre a reforma trabalhista. Contamos com a participação dos advogados Jurandir Moraes dos Santos e Henrique Schneider. Jurandir, essa questão da reforma trabalhista, ela tem sofrido resistência das centrais sindicais. Por quê? É simples. Ao meu juízo, muitos dos sindicatos não cumprem o seu dever principal. Né? Tanto é que muitos empregados não são, ou a maioria não são associados aos sindicatos por livre e espontânea vontade, por querer ser associado, por ver realmente aquela proteção, aquela assistência. Né? Tanto é que, se formos fazer uma avaliação hoje na Justiça do Trabalho, praticamente o ingresso de ações com advogados particulares é quase a mesma condição ou quase a mesma quantidade por advogados de sindicatos. Né? A quantidade de ações até não são tão diferentes. O que me faz crer que o sindicato talvez não preste a assistência que o trabalhador gostaria de ter. Por outro lado, a briga, né, das centrais sindicais com o governo está justamente na possibilidade de não ser mais obrigatória a contribuição e, com isso, a maioria ou grande parte dos trabalhadores não vão querer estar mais vinculados ao sindicato. Né, e, naturalmente, vão procurar advogados particulares, ou ainda diretamente a própria justiça que permite, né, o acesso sem a necessidade de um advogado. Eu vejo que o ponto crucial aí da briga dos sindicatos é aí, né, a possibilidade de tirarem fora os sindicatos. Alguns vão perder a boquinha, né? E analisando isso, se sabe também que quantos milhões, bilhões, né, são recolhidos pelos sindicatos e o que de fato esses sindicatos fazem para os trabalhadores. Qual é a contrapartida? Né? Eu vejo muito pouco. Né? Porque hoje vocês recebem um dia de trabalho de contribuição sindical, sim, no caso, independente de estar ou não sindicalizados, é isso? Isso. Salvo o melhor juízo, talvez o colega possa... E quantos sindicatos nós temos no país? São 17 mil? Mas é que esse é um dado que parece, quando a gente fala em 17 mil, parece que nós temos 17 mil sindicatos de trabalhadores. E são 17 mil sindicatos. Sejam patronais ou sindicatos de trabalhadores. São 5 mil, sindicatos de trabalhadores, 17. sindicatos patronais e também sindicatos de trabalhadores criados pelos patrões. Que também nós temos isso aqui bastante no Brasil. São sindicatos que são os famosos sindicatos de fachada. Mas esses sindicatos não são os sindicatos representativos verdadeiramente de trabalhadores. Né? É que, na verdade, eu vou discordar do Jurandir com relação à questão específica da resistência das centrais sindicais com relação a esse projeto. Eu acho que, na verdade, a resistência das centrais sindicais ela reside em dois pontos. E nenhum deles é a questão da manutenção dos próprios sindicatos. A primeira é a inexistência absoluta de debate com relação a essa matéria, com relação a uma reforma que é fundante no que diz respeito à questão de direitos. E segundo, porque ela não é uma reforma, e sim um desmonte de direitos trabalhistas, certo? Essa é a grande resistência, porque ela é uma reforma que retira direitos que, no nosso entender, são sim fundamentais,
e que vão além dos 3 direitos específicos que não podem ser modificados, certo? E que foram duramente conquistados por uma gama enorme de trabalhadores, por sindicatos, por trabalhadores por fora e pelos movimentos sociais e pela comunidade brasileira, pela sociedade brasileira. E este desmonte, ele faz justamente isso, ele desmonta direitos trabalhistas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Esta é a forte resistência das centrais sindicais. Tanto é que elas não estão sozinhas. Tanto é que elas estão acompanhadas de outros movimentos sociais e estão acompanhadas do judiciário e não só o judiciário trabalhista. Não sei se tu já concluiu a tua resposta. Porque o objetivo é esse debate. A intervenção do colega não tem problema nenhum, sempre é salutar também. E, na verdade, aqui a gente encontrou um ponto onde a gente vai divergir, né? Que é a questão do debate e da reforma. Eu antes concordei, naturalmente, que poderia haver um debate maior com a sociedade, isso não há a menor dúvida. Perfeitamente. Por outro lado, imagina o seguinte, quantos anos de governo nós tivemos, onde já era necessária a reforma trabalhista, e nenhum teve a audácia de colocar isso em prática. Isso era necessário, em algum momento tem que acontecer. Nesse particular, eu sou obrigado a elogiar a atitude de tomar uma iniciativa. E o brasileiro, naturalmente, ele tem uma certa resistência a mudanças, né? Como eu falei antes, eu não vejo aqui perda de direitos, ao contrário, nós temos aqui algumas acomodações necessárias. Não perde direitos, algumas até privilegiam alguns direitos, né? A questão da hora extra, hoje 20%, 50%, isso está ampliando um direito. E poderíamos até citar outros casos aqui, que poderia ampliar direitos. Então, não vejo assim. A questão da reforma, eu entendo sim necessária, né? E os sindicatos, não há um desmonte, né? Os sindicatos estão sim preocupados, no fundo, não havendo mais essa arrecadação que é considerável para os sindicatos, do que eles vão sobreviver, né? Então há uma preocupação com relação a isso. Essa pergunta, deixa eu fazer para o Henrique, nesse sentido assim, de a gente trocar, né, a informação. Henrique, se acabar com a contribuição sindical, de que forma os sindicatos deverão se organizar? Eu digo acabar a forma compulsória, né? Vamos ser bem enfáticos na questão de ser compulsório ou não. Ou seja, no momento que ela se torna opcional, adesão voluntária, né? Como os sindicatos vão se reorganizar a partir daí? E pode-se haver um fim de alguns sindicatos? De que forma eles se sustentarão a partir desta modificação no texto? É justamente isso. A questão da contribuição, ela é uma parte específica. A gente tem, o problema é justamente esse pacote em que tudo vem. É necessário sim que os sindicatos se reestudem e se readequem e se reinventem no sentido sim de se tornarem mais representativos do que durante um período talvez tenham sido, né? É necessário que eles se reinventem. É necessário que o sindicato esteja sempre buscando verdadeiramente representar o trabalhador. Agora, este pacote, ele só dificulta a condição do sindicato representar, ou poder cada vez representar mais o trabalhador. No momento em que ele retira o poder do sindicato no que diz respeito à negociação, no que ele retira o poder do sindicato, inclusive no que diz respeito à rescisão, certo? Ou seja, o sindicato, esta reforma distancia o sindicato da vida do trabalhador, certo? E ela sim coloca os sindicatos nesse sentido à míngua. E o sindicato é necessário que o sindicato tem sido uma figura muito demonizada e de uma forma injustamente demonizada. Quando se fala o Jurandir falou, e não é a expressão dele, mas quando se fala nas boquinhas, e agora recentemente até na imprensa se falava sobre isso, nas boquinhas, eu lembro de alguns companheiros vinculados a sindicatos e que há 10, 15 anos estão lá como dirigentes sindicais de base ou depois estão lá como mandatos e seguem indo para o sindicato de ônibus e acordando às 5 da manhã para ir para a porta da fábrica. É nessas pessoas que eu me espelho, é dessas pessoas que eu me lembro. Não são aqueles que estão em grandes birôs e gabinetes, porque não é esta a realidade dos sindicatos. Não é.
certo? Os sindicatos, no mais das vezes, não são potes de dinheiro, e sim são justamente lugares, até porque justamente o prezar o valor financeiro é simplesmente um dos valores. Há valores que são muito maiores e há uma série muito grande de dirigentes sindicais que prezam sim esses outros valores. Senão não estariam pegando ônibus e indo às 5 horas da manhã para frente de uma fábrica para tentar esclarecer questões relativas aos direitos do trabalho. Bom, Jurandir, eu ia te fazer uma pergunta seguinte, já que eu fiz a pergunta da questão de como eles vão se sustentar nesse sentido dessa modificação. Daí, eu gostaria de saber a questão de se tu enxerga isso como uma possibilidade de mudança no sindicato. Sim, eu penso que o sindicato ele tem que oferecer ao trabalhador alguma coisa, alguma alternativa, para que o trabalhador queira se vincular a ele, queira ter ele como representante. Hoje, na prática, eu não vejo isso. Eu não vejo hoje que a maioria dos trabalhadores façam questão de ter lá no sindicato X ou Y a sua representação. Não, ele sai do trabalho, do emprego onde ele estava, ele procura um particular para ir representá-lo na busca de seus direitos. Então, eu até me questiono, por que isso? Se tem uma classe representativa, por que eles não utilizam disso? Então, talvez é um momento dos sindicatos repensarem, e como bem o colega falou, vão ter que se readequar a isto, mas acima disso, eles vão ter que apresentar uma alternativa que seja viável para esse trabalhador e que esse trabalhador, não, eu quero ser associado a esse sindicato, ele está me representando bem e ele, vou elegê-lo, né, para me representar. Então, isso eu vejo como é importante. Ainda sobre Ou seja, é uma oportunidade. Vai ser uma oportunidade. É uma oportunidade do sindicato mostrar para que existe. Né? E não simplesmente, e aí eu divirjo um pouco do colega, tem muitos sindicatos que não prestam aquela assistência correta ao seu associado, e muito pelo contrário, eu vejo situações no dia a dia onde o sindicato ele cria embaraços para o próprio empregado. Às vezes em homologações, o colega falou antes que isso poderá vir a modificar, onde a rescisão não necessariamente, obrigatoriamente teria que passar pelo sindicato. Há casos que sinceramente, o sindicato, nessa busca de proteção, muitas vezes ele quer proteger coisas que não está nem amparada na lei. Né? E aí ele cria ali embaraços para o empregador, cria embaraços para o empregado e saem dali, vai para a Justiça do Trabalho da mesma maneira. Né? Então, a questão da homologação é uma formalidade, a meu juízo, que poderia ser banida. Né? Se ele tem os direitos, de qualquer maneira ele vai reivindicar na Justiça do Trabalho. Então, não vejo... Mas a homologação pode, na verdade, fazer com que ele não reivindique. Mas na prática, sindical pode fazer com que ele não reivindique. Mas na prática... Né? A gente não pode pegar, na verdade, Jurandir, um caso específico, porque, na verdade, a homologação, a assistência sindical, ela excepcionalmente vai ter algum dirigente sindical que diz, mas isso aqui e vai incomodar. Pode, eu já participei disso, mas no mais das vezes eu participei de muitas assistências sindicais de rescisão e no mais das vezes elas são simplesmente esclarecedoras. Né? Mas tem também... Eu vivo a vida de sindicato há 23 anos. Né? E é justamente isso, quando eu vejo as pessoas falando do sindicato, como esta questão de gabinetes e tal, eu vejo a vida dos dirigentes sindicais e vejo o quanto isso não é verdade. Né? E o quanto efetivamente eles estão vinculados à luta dos trabalhadores. Como eu disse antes, divirjo um pouco em razão disso, justamente pela própria postura dos trabalhadores em terem nos sindicatos, né, essa defesa de seus direitos. Eu não vejo o sindicato apresentar para os seus associados virtudes que façam com que eles fiquem vinculados. Né? Então, quando temos agora assim, a faculdade de estar vinculado ao sindicato, talvez aí o receio, eles não deviam ter receio nenhum. Mas né? deveriam, no mínimo, ter sido chamados para esse debate da reforma. Mas... No mínimo isso. Todas as centrais sindicais, independente, as de esquerda e as de direita, porque tem centrais sindicais de direita. Também.
Também. Entre centrais sindicais que, inclusive, apoiam, estão na base do governo Temer. E que também não foram chamadas para o debate. Especificamente na questão da pergunta, eu vejo isso, né? Se eles tivessem, os sindicatos, dando uma assistência a contento, eles não poderiam, não deveriam, nem precisariam ficar nem um pouco preocupados, né? Porque a faculdade do associado ainda continuar, ela está contemplada, né, nas alterações propostas. Então, alguns vão continuar, né, naturalmente, que são assistidos, né, e vamos ver a prática e se a reforma for aprovada, lá na frente nós vamos descobrir até que ponto esses funcionários, esses empregados, esses trabalhadores, querem ter no sindicato, na figura do sindicato, essa assistência. Bom, nosso programa está se encaminhando, né, chegando ao final, e eu só gostaria de saber se é possível, né, a posição de vocês, assim, de forma sucinta, que é possível dimensionar o tamanho do impacto que essas alterações na CLT podem provocar na sociedade. Peço que tu inicies, Henrique. Eu acho que ela precariza a sociedade como um todo, no momento em que ela precariza os direitos do trabalhador. E na verdade, é uma inverdade a sugestão de que, a ideia de que a proteção trabalhista pode barrar o crescimento. Isso é algo que não para em pé. A proteção ao trabalho, o custo do trabalho do Brasil é muito menor, por exemplo, do que na Austrália, na Alemanha, no Chile, certo? Aqui ao lado, o nosso custo de trabalho é muito menor. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, elas têm estudos que demonstram que não existe nenhuma correspondência entre a baixa proteção trabalhista e a geração de empregos. Quando se diz, isso vai modernizar, não existe. Ao contrário, é a tutela do trabalho que assegura uma melhor distribuição de renda e permite que a economia se mantenha aquecida. Então, nesse sentido, eu vejo esta perda de direitos e que vem, infelizmente, num balaio de perdas de direitos que não se resume aos direitos trabalhistas. A gente vai também no direito previdenciário, a gente vai especificamente na questão do direito do empregado rural, certo? Ela acaba tendo um valor, um desvalor no que diz respeito à proteção. A proteção dos direitos e, fundamentalmente, a proteção da sociedade. Então, eu vejo com muita preocupação esta escalada cada vez maior da minoração dos nossos direitos, sejam eles trabalhistas, sejam eles de qualquer natureza, certo? Isso é ruim para a proteção das liberdades individuais e é também ruim para o Estado Democrático de Direito, tão caro a gente e tão frágil, tão frágil. Perfeito, Henrique. Jurandir, e na tua visão, né, é possível dimensionar qual será o impacto que essa reforma pode causar para a nossa sociedade? Bom, eu destaquei 3 tópicos aqui. Primeiro, não vejo que essas modificações, essas proposições, seja o cerne da questão para a melhora da nossa economia, para o crescimento da nossa economia. Isso, para mim, não é por aqui que vai se chegar a um crescimento e tal. As modificações, eu vejo que são positivas, né? Não vejo que haja perda de direitos e vejo, sim, que vai haver aqui talvez uma aproximação maior entre empregado e empregador, né? Muitas vezes o empregado tem um empregador que parece ser um inimigo dele. Não, ambos precisam um do outro. O empregador não vive sem o empregado e, igualmente, o empregado precisa do empregador e o país precisa do empresário, do empregador. Sem ele, está tudo fadado ao fracasso. Então, essas melhorias aqui me parece que são necessárias. Como eu disse, não é o cerne da questão para a economia. Muitas vezes, alguns defendam isso, talvez ajude, né? Concordo em gênero, número e grau com relação à reforma previdenciária. Para mim, essa sim é uma aberração, né? Eu sei que é outro assunto, mas aqui sim vejo que é uma aberração. Então eu já vou te pedir, então, Jurandir, que tu faça as tuas considerações finais, né? Agora a gente já encerrou o nosso tempo. Muito obrigado, agradeço imensamente ao convite, parabenizo o programa Contraponto, parabéns pela mediação, agradeço ao colega, prazer em conhecê-lo, não o conhecia, né? E mais uma vez, então,
parabéns a todos e digo aos telespectadores, para encerrar, as mudanças são positivas. E quando as mudanças não afetam nossos direitos, não faz com que perca direitos, ela tem que ser bem recebida. Eu, avaliando todos os itens propostos, modificaria alguns sim, com certeza. Mas na grande maioria, os itens propostos aqui na alteração não afetam os direitos essenciais. Como eu disse, já consagrados, direito ao fundo de garantia, direito às férias, direito ao 13º, direito ao aviso prévio. Isso tudo está protegido, isso é impossível de se mexer, né? As outras questões que está sendo proposto, questão do intervalo do almoço, questão da jornada, férias, questão das gravidez, locais insalubres ou não, questão do transporte, isso era necessário. Era necessário. Nós que vivemos no dia a dia na Justiça do Trabalho, tenho certeza, muitos magistrados tirariam também esses direitos que estão sendo remodelados. Então, a meu juízo, a mudança é positiva. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigado. As tuas considerações, Henrique? Ao contrário, claro, estamos aqui justamente para fazer o contraponto, né? O Jurandir diz, olha, eu acho que estas reformas são positivas. Eu acho, primeiro, que não é uma reforma, sim, um desmonte de direitos. E eu acho que sim, que elas são negativas. Que quando a gente fala, o Jurandir lembrou bem essa questão da gestante, certo? Quer dizer, eu não tenho como considerar, por exemplo, positiva a possibilidade de uma gestante, mesmo com qualquer atestado, com qualquer laudo médico, que possa trabalhar em condições insalubres. Eu não consigo entender em nenhum momento, e sob qualquer aspecto, que isso possa acontecer. A gestante precisa ser protegida. Esta desmonte, ele modifica o cerne do direito do trabalho, que é a necessidade de proteger o trabalhador, certo? Não vai haver uma aproximação, não vai haver essa aproximação justamente por isso, porque no momento em que privilegia, entre aspas, o direito individual, a negociação individual, ela termina com a efetiva negociação, certo? Porque o trabalhador individual não vai ter condições de gestionar qualquer coisa. Então, eu acho que é fundamental, eu apoio os movimentos que resistem a esta reforma trabalhista, e nesse sentido tenho junto com o Jurandir, vamos juntos para a rua com relação à reforma previdenciária, né, certo? Mas eu apoio estes movimentos de resistência fundamentalmente porque eles não são um movimento de um partido ou de um sindicato ou de uma central, mas sim de todos aqueles que querem a defesa dos direitos trabalhistas e também dos direitos previdenciários. Obrigado, então. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a participação do assessor jurídico da Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo, Jurandir Moraes dos Santos, e do advogado e escritor Henrique Schneider. O contraponto será reprisado pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo canal TV Câmara NH. Até a próxima edição, com mais um tema de interesse público.